Pois muito bem, Nardon Inase, auditores e consultores, há 50 anos gerando resultados e credibilidade para seus clientes. Planalto conectando destino, conectando pessoas, Sulpetra em favor da revenda do consumidor gaúcho e, claro, a nossa celulose rio-grandense, também quase sexagenária, né? Contribuindo aqui para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Começou lá, né? Lembra Borregar, Rio Céu, depois hoje celulose rio-grandense e cada vez mais. Hoje a celulose rio-grandense é uma das mais importantes exportadoras de celulose do Brasil. E aí, guria, quanto Tudo tempo, bem? hein? Recuperada do último treinamento. Estava afastada do programa, Quantos mas quilos foi por uma perdeste, boa hein? causa. 4 quilos? Eliminei. Ah, eliminou? Subindo e descendo escada e muito treinamento também, mas é bom porque mantém, né? E como é que foi o curso, Lília? Muito bom, assim, 21 treinandos, contando novas histórias, né? Porque o nome do treinamento é Reescreva a Sua História. E foi realmente muito gratificante para mim, o primeiro treinamento com o nome do Instituto Lília Cunha. Eu acredito que realmente chega um momento da vida em que a gente precisa colocar o nome naquilo que a gente faz e eu estou muito satisfeita. Que legal. Quando é que é o próximo? 19 e 20 de agosto. As matrículas já estão abertas. Como é que o pessoal faz? O pessoal que está aqui... Vai ser em Porto Alegre, não é? Vai ser em São Leopoldo, no São centro Leopoldo. de eventos. É um lugar retirado da cidade, enfim, para as atividades que a gente promove precisa ser longe de vizinhança também, para não causar nenhum tipo de transtorno. E as inscrições são feitas através do próprio Facebook, faz contato, a gente entra em contato pelo WhatsApp também, enfim. Pelos meus telefones, que eu nem preciso mais divulgar, né, Silvio? O pessoal me acha. Que beleza. Então tá. Cassia Carpes, como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Tudo bom, bem. E aí, eu estava assistindo a TV Câmara outro dia e tal, tava lá, né, da agitação total, né? Mas esta quarta-feira foi demais, né? E isso vem se repetindo pela Ele cidade. está se referindo à invasão dos municipais à Câmara de Vereadores que estava votando o aumento da a gente não contribuição pode previdenciária. colocar a culpa dos municipais. Né? São pessoas que são acostumadas a fazer isso. São usadas em vários locais da cidade que nós vamos falar. Os profissionais da invasão e da baderna. Sem dúvida. Então, são pessoas que, às vezes, os mesmos que invadiram ali na ladeira com a Andrade Neves, agora incentivaram os açorianos. Eles têm, inclusive, uma moça jovem que concorreu pelo PSOL, é uma das incentivadoras desses eventos e desses movimentos. Né? A gente fica pensando, mas e essas pessoas que realmente trabalham e não têm moradia? O que fazem, Lília? Elas não fazem a invasão. Elas querem trabalhar, querem ter o seu dinheirinho para pagar o aluguel. Inclusive, por que fracassou, Lília, para entender Minha Casa Minha Vida, que parecia ser a redenção da moradia no Brasil. É simples. Realmente, a prestação do governo pode ser baixa, 50, 70, mas as pessoas, se não trabalharem, como é que vão pagar água, condomínio? Aí chega lá, aumenta para 500, 600. Não tem condições de pagar. Não vão, é uma ilusão. Quer dizer, não existe água de graça, não existe nem cafezinho de graça mais. Então, na realidade, chega lá o condomínio a R$200. A água gastam a revelia, a luz, tudo tem que pagar ali. Quer dizer, é uma ilusão. Até porque o nível dessas pessoas, a questão da economia, da disciplina, eles não têm isso aí. Não tem gastam além daquilo que Então, que o governo desse ano, tu vai pagar lá R$40, R$50. Aí eles, que beleza, ó. Mas chegam lá, tem toda aquela estrutura que tem que pagar, senão vira uma confusão. Tá? Então, eu conheço casos assim, e aí o que acontece isso? Aí chega lá, não, mas eu não posso pagar. Começa a vender. Um contrato paralelo, de gaveta, que nós chamávamos antigamente, né? De gaveta, que tinha e que tem até hoje. Então, naturalmente, esse é o grande problema da moradia no Brasil. Projetos que foram uma ilusão à população. Agora, a gente tem que localizar bem essas pessoas que estão invadindo. Foi na Ladeira, na Andrade Neves, agora no Hotel Açoriano, alguns já estavam lá na Câmara. Né? Essas ideologias, eles criam uma noção, e por isso que, às vezes, esses nichos mais pobres caem para a esquerda, numa ilusão, Silvio, de que a esquerda vai salvar eles. E os que demais, centro ou direita, a utopia, né? não são os protetores desses mais pobres. Não, eles são iludidos. Eles acabam não trabalhando, entrando numa ideologia política, uma lavagem cerebral praticamente, e não fazem nada, viram e ficam em volta desses políticos, entre aspas, né, que não tem nada a ver com a realidade brasileira. Parasitas também, Parasitas, né? Que aproveitam, às vezes, quando vê, tu aproveita a Assembleia, quando vê, tu aproveita a Câmara, toda essa estrutura para, Lília,
confortá-los nesse sentido. Olha, não precisa, o governo e a Constituição diz que vocês têm direito à casa, à moradia, etc. Sim, mas tem que trabalhar, né? Não avisaram que eles têm que trabalhar. Tem direito ao trabalho, né? Sim, tem direito ao trabalho também. Fazendo isso, né? Não tem. Aqui, eles se profissionalizaram nisso, né? Eles fazem conseguem isso. aqui, mas amanhã eles vão garimpar em outro lugar. Isso anda pela cidade. Eu estou na vida pública desde 2000. Eu conheço pessoas e voltei à Câmara pela terceira vez agora, e as pessoas, às vezes, são as mesmas. E a questão dos partidos... É o mesmo que incentiva a invadir na Restinga, exatamente. na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Leste. E tu pode ver assim, nada contra partidos de esquerda, a gente tem que tolerar. Tem gente boa nos só que tem uma coisa, normalmente esses partidinhos pequenos que se criam aí, sentido. como eles não têm responsabilidade nenhuma pelos atos que praticam, né? Não têm responsabilidade de administrar uma cidade, um estado, um país... Eles querem abadernar. Não dizer que não tem nada contra a esquerda, até acho que a direita erra também. Sim, claro, todos erram. Que deixa essa pessoa lavar cerebral de esquerda. Exatamente. Quando poderia também proteger. É verdade. Então nós temos que entender, esse é o aspecto. Tem problema na esquerda, tem problema na direita. Ou seja, e os políticos às vezes entendem que é o seguinte, mas é de esquerda, deixa lá. Aí os outros vão levando, vão fazendo a cabeça deles, vão incentivando eles. Então, esse aspecto é fundamental. E o que aconteceu na Câmara foi terrível, e até prejudicou a votação. Eu tenho colegas meus que se irritaram e votaram contrário àquilo que até iriam votar antes. Porque é inconcebível a invasão da Câmara daquela forma, tipo bagunça. O tiro sai pela culatra. Sai pela culatra. Ou depois teve uma convocação e houve a votação. Aí, com proteção e todos, e num detalhe de que teve que ser fechada. Imagina, fica imaginando o Cassiá no campo de batalha lá, né? Não, eu estou acostumado, porque, né, eu já no futebol passei piores momentos do que esse. Futebol. Então não foi comigo, eu estava lá, a minha obrigação era só votar. Eu ouvi no futebol a torcida do Grêmio dizer pro Cassiá, burro. Exato. Mas também me aplaudiu muito. Claro, te aplaudiu muito. Mais do que, exatamente. Então a gente tem que Mas isso é do jogo, né, Cassiá? Faz parte do jogo. Isso é do jogo. Então, exatamente. Mas no Grêmio até não, né? Porque eu fui campeão como atleta e campeão como treinador. Noutros até... Aquela partezinha torcida. Mas na média a gente foi mais aplaudido do que vaiado. Mas a questão, na política, a gente tem que entender esse processo. E não tem nenhuma maneira de ou tu conversa, a esquerda tem que entender que ela é minoria. E para ser minoria, tem que conversar com a maioria. Conversar com a população. Agora, mentir, impor, induzir, isso não acontece, porque o parlamentar... aí eu quero que vocês que estão em casa entendam. O parlamentar de legislativo ele é diferente do executivo. O prefeito, só ele eleito. Ele ganha de 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7. Vereadores são 36, ele é eleito, Lila. Aí sim, pela pluralidade da cidade. Ele representa várias camadas, ele tem independência. Ele está num poder independente. Portanto, são 36, ele vota conforme a sua consciência. Porque ele tem uma parcela, ele não tem todo. O prefeito diz que tem todo, mas também não tem, porque às vezes o outro tem 30%, ele tem 50%, aí a soma de quem não votou, tudo é complexo. Mas não pode tirar a independência do parlamentar dele votar. Se está votando errado. Bom, é numa concepção de um segmento. E outro entende que ele está votando certo. Então, essa é a dificuldade do parlamentar. Mas ele tem que ter a consciência. E nada vai impor a ele uma votação a cabresto. Esse é o pior do político, né? É aquele que tem que votar por convicção. Lamentavelmente, nós estamos acompanhando invasões na cidade que não ajudam em nada a democracia do país. Cassiá, um grande abraço. Até semana que vem. Um rápido intervalo e já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.